Uma das formas mais completas de mapear um processo é você utilizar na prática um VSM, Value Stream Mapping, ou o bom português, mapeamento do fluxo de valor. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que você precisa saber para colocar em prática, para construir esse VSM. Então pega um papel e uma caneta, bora anotar tudo isso daí, solta a vinheta, vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre Lean, Lean Six Sigma, melhoria contínua, liderança, e o tema de hoje envolve Lean, uma das ferramentas mais utilizadas, de alta complexidade, mas não diria de alta complexidade, né? Mas não é tão simples colocar um VSM na prática da maneira correta. Então quero mostrar para vocês aqui, quebrar alguns mitos e mostrar como nós podemos fazer isso de uma maneira mais simples. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para quem ainda não é inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá pessoal? Então deve ter um botãozinho aí embaixo para quem está vendo pelo YouTube, já clica, já se inscreve e bora para esse vídeo. Como que eu pretendo fazer isso para vocês, tá pessoal? Tem aqui na tela para vocês, ó, um VSM já construído. Só quero mostrar um pouquinho das informações que eu preciso ter para construir esse VSM. Eu preciso ter requisito do meu cliente, PCP da empresa, que são as informações que vão partir para as atividades. Tá? Eu tenho também o tempo de trabalho de cada atividade e os processos, informações sobre os processos. Então o 1 é o requisito do meu cliente. Então perceba, olha, 50.600 peças por mês, opera em 3 turnos por dia, uma entrega diária. Aonde vai essa informação que eu coletei, que eu tenho do meu cliente? Ele vem exatamente aqui, ó, tá? Quando eu pego aqui, 50.600 peças por mês, 3 turnos, com uma entrega diária. Isso é o que vai para o meu cliente. No final de todo o meu VSM começa a acontecer, né? Ao final desse VSM, o pedido vai para o cliente. Então as informações vão exatamente nesse final do VSM. Carlos, eu posso começar pelo final? Pode, sem problemas, tá? Você vai construir o VSM da melhor maneira possível. Não é muito comum começar pelo final. Eu estou mostrando aqui para vocês, né, aonde inserir essas informações mediante aquilo que a gente já vai observando. Então, o cliente vai estar sempre do lado direito do seu mapeamento. Quando você olha para o seu mapeamento, o cliente vai estar do lado direito superior, que é aqui, ó. Apollo Júnior, tá? 50.600 peças por mês, basicamente. 3 turnos, entrega diária. Vamos lá. Depois eu tenho uma outra informação aqui bastante relevante, que são o seguinte. Eu vou colocar direto no S4 para nós entendermos. Informações dos processos: injeção, esmaltação, que é o 2, secagem e montagem. Então eu tenho ali 4 processos que vão formar aquelas caixinhas lá embaixo do meu VSM, tá? Para quem não sabe o que é um VSM, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso também, vou deixar aí para vocês na descrição, em algum lugar dessa tela vai ter um link, é só vocês clicarem e assistirem o que é um VSM, a cara de um VSM, tá? Então as informações dos processos vão lá embaixo, né? Eu tenho o PCP da minha empresa disseminando ordens e informações para esses processos. Então, o que eu tenho aqui, ó? O PCP da empresa jogando informações, nesse caso, semanais, tá? Tá marcado aqui semanal. Por quê? Porque o PCP da empresa emite previsão quinzenal, ok? Recebe pedido, realiza a programação semanal para cada processo. Então eu deixei demarcado aqui, ó, que a programação é semanal. Quais são as 4 etapas? Aqui, ó, injeção, esmaltação, secagem e montagem. E todas essas informações que estão aqui, vou pegar, por exemplo, montagem. Processo semiautomático com 2 operadores. Quando eu falo que é semiautomático com 2 operadores, eu tenho uma simbologia específica para utilizar. Tá? Processo automático com 2 operadores. Eu tenho aqui todas as informações referentes aos dados que são utilizados. Uptime, 3 turnos, demora 27 milissegundos para executar. Então tudo isso são coisas que a gente acaba documentando num VSM, ok? Para poder trabalhar de maneira mais simples, mais adequada. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, informação já embaixo de montagem. Pessoal, todos esses cálculos aqui
né, de inventário e etc., a gente já fez, só que esses cálculos demoram um pouquinho mais para serem realizados, né? Então o que eu vou pedir para vocês? Tem um vídeo completo mostrando de fato nós realizarmos isso, um vídeo mais longo. E tem também um workshop gratuito no qual nós colocamos em prática isso daí. Eu vou deixar os dois para vocês, o vídeo e o workshop. E vocês ficam à vontade para poder escolher o que vocês vão assistir. Tá bom? Aí a gente fala exatamente cada cálculo, cada passo a passo, tudo bonitinho como deve ser. Depois que eu construí isso daqui, eu tenho a minha linha aqui de lead time, né, do tempo de execução da atividade, mais tempo de estoque em processo para cada peça. E eu tenho também o lead time da produção, daquilo que agrega valor e daquilo que não agrega valor logo embaixo. Agrega valor embaixo, né, e não agrega valor em cima, obviamente. Depois eu tenho aqui expedição, que já foi citado lá no início, que era diária para o meu cliente. Okay? O que faltou? Faltou aqui, né, muitas vezes, essa primeira informação do canto superior esquerdo. Aonde que eu encontro? Muitas vezes eu encontro aqui, ó, no PCP da empresa também, onde eu tenho recebe pedido firme diário da Apollo Júnior, onde eu tenho essa informação aqui, ó, adquire Big Bags com pedidos semanais para o plástico, para plásticos catavento. Então, plástico catavento, Big Bag, suficiente para 10 dias, pedidos diários. Então, essas informações, por que eu sei que é 10 dias? Aqui, ó, estoque observado, abastecidas diariamente pelo fornecimento de plásticos catavento. Então, de maneira geral, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso das informações para conseguir, né, jogar isso num VSM. Não dá para eu sair criando um VSM sem ter essas informações. 4 informações essenciais: PCP da empresa, cliente, fornecedor, operação em processo. Uma vez que você tem essas informações, você consegue colocar e vir calculando as métricas essenciais. Lead time, tempo de ciclo, muitas vezes você já vai ter por conta de cada processo, estoque em processo, tudo isso é possível de ser calculado. Mas não se esqueçam, o cálculo individual de cada um desses eu vou deixar na descrição para que a gente não se estenda demais nesse vídeo aqui, tá? Lembre sempre, 4 informações essenciais, posso começar a construir meu VSM se atentar às notações que são ensinadas dentro de um curso de link que nós temos também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, só colocar aqui embaixo, nós vamos ficar à disposição. Eu vejo vocês e até mais.